Questão 30.7228. O investidor possui 6 milhões de investimentos financeiros, valor já líquido de imposto de renda, e deseja comprar uma casa de campo avaliada em 500 mil reais. Ele possui gastos anuais de 250 mil e projeta inflação anual de 4%. Considerando a aquisição da casa de campo e imposto de renda de 20% sobre ganhos de capital, a taxa de retorno nominal anual que sua carteira de investimentos deve ter como objetivo é de aproximadamente quanto? Então é o seguinte, ó, primeira coisa é não confundir esta parte de valor já líquido do imposto de renda com esta parte do imposto de renda. Por quê? Porque aqui ele está nos dizendo que estes 6 milhões se ele resgatando tudo, já vai ficar só para 6 milhões líquido agora. Depois nós temos os ganhos de capital que acima desses 6 milhões de reais para projetos futuros, que é onde a gente vai ter que utilizar esses 20%. Esse é o primeiro ponto, beleza. Mas ele tem 6 milhões de reais para o seu objetivo de ter o quê? De pagar os seus gastos anuais de 250 mil? Não. Por quê? Porque ele quer comprar uma casinha, ele também quer aproveitar a vida, né? Ele quer pegar 500 mil reais e comprar uma casinha de campo, né? Ele quer lá tirar o leite da vaca, tomar um leitinho bonitinho do dia ali, tudo mais, fazer um queijinho, ele aí quer morar no campo também, né? Quer ter esse prazer, né? Que é que nem em sítio, né? Que a gente tem duas alegrias, né? Duas alegrias no sítio é quando a gente compra e quando vende. Do meio é terror, né? Mas é a casa do campo que ele quer. Mas então ele tem 6 milhões de reais? Não tem 6 milhões de reais. São os 6 milhões de reais menos o quê? Os 500 mil reais. Então, o que de fato ele tem de dinheiro para fazer qualquer tipo de análise, qual que é? É 5 milhões e meio. Esse é o valor que ele tem aqui. E são esses 5 milhões de reais e meio que tem que gerar os 250 mil reais líquidos e reais. Como assim? Exatamente, porque esse dinheiro vai crescer. Esses 5 milhões e meio vão crescer. Vão crescer? Vai crescer, né? Tem que crescer esse dinheiro aqui, né? E aí o que acontece? Ele vai resgatar. E aí o que acontece quando ele resgata? Vai fazer o quê? Ele vai pagar o imposto. Então, se vender 250 mil reais apenas, 250 mil reais apenas, o que vai acontecer? Quando ele pagar o imposto, ele vai pagar 20%. Então, não vai sobrar 250, vai sobrar menos. Concorda comigo? Olha, mais ou menos. Olha só, vamos fazer o seguinte. Cresceu o dinheiro dele, tá? Cresceu. Tem lá 250 mil de lucro. Vai pingar 250 mil líquido na conta? Não vai. Ele vai ter que tirar 20% de imposto. Não é verdade? É verdade, tá ali 20%. Então, quando tirasse 20% de imposto, ia sobrar 200 mil. Como é que ele vai pagar? Como que ele vai pagar este cara? É mesmo, então tem que render mais do que 250 mil. Exato. Só que imagina que entra na conta 250 mil, não é verdade? Sim. No outro ano, este custo não aumenta? Como aumenta? Porque ele tem a inflação. Tem uma inflação de 4%. Então, todos os anos vai subir 4% do seu devido custo. Isso? É isso. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar a rentabilidade que faça sentido aqui e depois descobrir qual que é o retorno nominal anual. Este é o cara aqui. E agora eu vou te mostrar o que acontece. Olha só. Não preciso de 250 mil reais de custo. 250 mil reais. Exatamente. Eu preciso de 250 mil reais. Só que esses 250 mil reais é uma rentabilidade real líquida. É uma rentabilidade que eu preciso encontrar descontado do imposto e também que cresça a inflação. Então, quando eu dividir um pelo outro, né? Vamos pegar aqui, ó. Pegar esse cara aqui. O que vai acontecer? Eu vou encontrar a taxa que a gente vai chamar de rentabilidade real líquida. E para isso eu vou usar a PHP aqui, né? Vem cá como um anjo do céu, vem me salvar. Ó, veio aqui, ó, esse carinha aqui. Então, olha só. Eu posso calcular duas maneiras, né? O quanto representa esses 250 mil reais em 5 milhões e meio. Ó, 250 mil reais, enter, 5 milhões e meio. E eu divido. Deu 0,0455, né? E eu multiplico por 100, que dá 4,5455. Isso é em porcentagem. Ou fazer, né, a tecla maravilhosa, né? Qual que é a tecla maravilhosa? É percentual T. Percentual T, exatamente. Eu boto o total daquele cara ali, ó. Bota aqui, ó. 5 milhões e meio, enter, 250 mil reais
percentual T. Deu 4,5455, né? Ou seja, este é o cara que a gente vai chamar de rentabilidade real líquida 4,5455, né? Por cento. Isso que ele tem de rentabilidade ao ano. Vamos usar duas casinhas aqui depois da vírgula, ficar mais fácil? F2. 4,55, tá? Arredondamos esse cara aqui. Eu vou apagar esse cara aqui, ó, e eu vou usar 4,55%. Esta é a rentabilidade que eu preciso nominal? Não. Esta é o que a gente vai chamar de rentabilidade real líquida. Esse é o cara. Só que qual que é o ponto agora? Como que eu faço para chegar na rentabilidade nominal? Por isso, porque essa aqui é a real líquida. Quando eu desconto o imposto e quando eu desconto a inflação. Lembre que o imposto ele é descontado sobre a rentabilidade nominal. Então, o que, que vai acontecer? Vou fazer aqui, vou apagar esse cara aqui e vou fazer um gráfico para você poder enxergar. Ó, maravilha aqui, ó. O que acontece? Eu vou ter uma rentabilidade aqui em cima, que eu vou chamar de rentabilidade nominal. Beleza? Beleza, bacana. Depois, quando acontece, eu tiro o imposto de renda. Não é isso que acontece? É verdade, tem que descontar o imposto. Quando eu desconto o imposto, eu tenho aqui uma rentabilidade líquida. Rentabilidade líquida. Então, aqui é a primeira rentabilidade nominal. Tiro o imposto de renda, tiro o menos o IR. O que, que vai acontecer? Eu chego na rentabilidade líquida. Só que depois desse cara aqui, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar a inflação. Quando eu desconto a inflação, que eu tenho uma inflaçãozinha aqui, ó, inflação, vou chamar de IPCA. Quando eu desconto esse cara, ficou feio esse C, né? Ficou feio, né? Mas eu vou botar aqui de novo, ó, IPCA. Quando eu faço esse cara aqui, eu desconto esse cara. O que que acontece? Eu tenho a rentabilidade real líquida. É isso que acontece. Então, o ponto é eu enxergar esta relação que está acontecendo. Da rentabilidade nominal, eu desconto o imposto de renda. Da rentabilidade líquida, que agora eu estou com líquida, eu desconto o IPCA, que é a inflação. E aí eu chego na rentabilidade real líquida. Então, se eu estou aqui embaixo, como que eu faço para chegar lá em cima? Então, se eu estou aqui embaixo, que é essa rentabilidade real líquida, que é os 4,55, eu tenho que, neste exato momento, adicionar, vamos pegar aqui o amarelinho, adicionar a inflação, e depois eu tenho que fazer um cálculo para adicionar o imposto de renda, e assim eu chego na rentabilidade nominal bruta, que é o que eles estão nos perguntando. Então aqui a primeira coisa, vamos fazer o quê? Vamos somar a rentabilidade real líquida, né? Aqui os seus 4,55, nós vamos somar com a inflaçãozinha, né? Então quanto é que é a inflaçãozinha que nós temos nesse nosso amiguinho aqui? A inflação, ela foi de quanto? Ó, de 4%. Como que eu somo esses dois caras? Assim na soma simples? Não, não é na soma simples. Isso aqui é juros compostos. Como vai ser o nosso truque? Ó, vou apagar aqui para a gente poder usar o carinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer bem aqui, assim, aqui, ó. Esse cara aqui é a nossa rentabilidade real líquida. E esse cara aqui é a nossa inflação, né? Como que eu somo esses dois caras? Eu faço o truquezinho do 100, né? Ó, 100 enter, 100 enter. E eu jogo os 4,55% mais, ó, por cento mais, jogo o outro cara que é o 4% mais, e depois eu desconto o 100 que eu coloquei lá como truque. Eu faço exatamente este procedimento aqui. Como ficou muito feio para você enxergar, eu vou escrever ele todo de novo, ó, para somar esse carinha aqui, ó, como é que eu fiz? Eu fiz o truque do 100. 100, enter, 4,55% mais 4% mais, e aí eu utilizei o 100
menos. Porque o número que eu usei 100 como base, eu descontei ele no final. Esse é o grande truque aqui. Então vamos lá, vamos limpar aqui a HPzinho aqui. 100, Enter, 4,55% mais 4% mais 100 menos. Ó, 8,73. 8,73, exatamente. Quem que é esse cara? A nossa rentabilidade líquida. Esse é o cara, 8,73, ó. Vamos botar aqui, ó. 8,73. Esse nosso amiguinho aqui, ó, 8,73, né? Então, aqui, ó, 8,73. E destes 8,73, nós precisamos chegar lá na rentabilidade nominal. E como é que eu chego nessa rentabilidade nominal? Eu também adiciono, assim, 20% mais? Não é assim. Por que que não posso fazer assim? Porque diferentemente da parte da inflação que a gente soma através de juros compostos, aqui não funciona assim. Como é que funciona? Um pedaço vai para o governo e a outro pedaço vai para você. Ah, é? Exatamente, né? Então, ó, eu vou apagar esse cara aqui, ó. Eu vou apagar esse cara aqui para a gente poder usar os cálculos. E o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Você tem com o governo, 20% é do governo. E 80% é seu. É seu. Não é verdade? É verdade, é assim que funciona. Porque eu ganhei 10. Tira 80, 20%, fica 20%, 2% do governo e 8% fica para você. Não é verdade? É verdade. Você já tentou pegar os 8 e somar 20%, dá 9,6. Não é isso? É verdade. Olha só que interessante. Ó, se você tivesse 10% de retorno, 10%, tá? Vou tirar o imposto, 20% menos. 20% menos. Deu 8. Nossa, basta adicionar 20%. 20% mais. Não chega nos 10. Por quê? Porque não basta somar desta maneira. Não basta? Não. Isto aqui, na verdade, ela é o quê? Uma divisão. Divisão? Exatamente, exatamente, né? Esse carinha aqui é uma divisão. Então, o que você tem aqui, ó, ele é de 8,73 é seu, ó. 8,73 é seu. Então, na verdade, para a gente chegar na rentabilidade nominal, a gente tem que pegar esses 8,73 e dividir pela porcentagem, que é o 0,8. Olha só como fica diferente se eu pegasse aqueles R$8, ó, 10, Enter, 20% menos. 20% menos. O que acontece se eu dividisse por 0,8? 0,8, que é 80%. Ó, chega nos 10. Chega nos 10. Então, o processo inverso aqui, ele é de fato uma divisão. Ele é uma divisão aqui que a gente faz. Então, eu preciso pegar apenas esses 8,73 e dividir pelo quê? Por 0,80, que é esse carinha que nós temos aqui. Então, olha só o que eu vou fazer nesse exato momento. Ó, os 8,73, né? Enter, ponto 80, porque se o imposto de renda é de 20%, 80% é seu. Ó, divide, dá 10,91, que esse é o nosso carinha que nós estamos fazendo. Então, aqui está o grande truque. Não é adicionar 20%, porque se você adicionar 20%, vai dar este probleminha aí que eu acabei de citar para você. Então, você nunca pode pegar e fazer dessa maneira aqui. Toro, mas não tem uma maneira mais fácil para eu fazer? Sempre tem. Quem que é o carinha? O carinha que nós temos é chamado de... Ó ele, ó ele, ó ele. Percentual T. Meu Deus, dá pra fazer tudo com esse cara. Dá pra fazer tudo. Como é que você faz, então, como eu quero descobrir o imposto? E esse truque aqui vai servir para quê? Para calcular LCI, LCA, todos aqueles caras que você quer comparar com quem? Com o CDB bruto. Te lembra quando já pediram assim, não, eu tenho tanto de CDB, eu tenho mais LCI, como que dá para chegar no outro? Olha só, como você já chegou aqui, eu vou te mostrar o truque para chegar nesse cara aqui, com percentual T. Sério? Sim. Ó, vem comigo aqui, ó. Cadê aqui, ó? Vamos pegar aqui a canetinha aqui, ó. E lá, como é que você vai fazer esse cara aqui? Vou apagar isso aqui porque isso já enxergou, tá? Então, ó, como é que você faz? Toda vez que você tem uma rentabilidade líquida e você quer descobrir a rentabilidade bruta, como é que você faz? Você faz assim, ó, da rentabilidade líquida
Cadê? Volta. Você está na rentabilidade líquida, e você quer chegar na rentabilidade bruta. Ou seja, você tem uma LCI e você quer chegar no CDB, por exemplo. Neste caso, nós temos 8,73, que é a LCI, e nós queremos chegar no CDB, que é a rentabilidade bruta. Então você faz assim, ó, sem Enter, e aí você desconta o imposto. Imposto de renda menos. Aqui vem um truque. Quanto que é o imposto? 20. 20 menos. Só isso? Ó. Exatamente estou mostrando aqui, ó. Eu boto 100, Enter, imposto menos 20. E se fosse 15? 15 menos. E depois, bota a tua taxa. Bota a tua rentabilidade. 8,73. E aí você clica em percentual T. Olha só que bacana esse carinha aqui, ó. Olha só, ó. 100, Enter, 20 menos 8,73 percentual T. Deu 10,91. Meu Deus! E se eu tivesse 15% e uma LCI de 90%? Ah, 15% é LCI de 90%? Ah, vamos comparar aqui só para brincar aqui nesse exato momento. 15 menos 90, que é a tua LCI, e clique em percentual T. Ó, então olha só, a outra brincadeira aqui, ó. 100, Enter, 15 menos 90, taxa da LCI, 90% líquido, 90 percentual T, seria 105,88, um CDB equivalente a 105,88. Então, qual que é o truque sempre quando você está na líquida e você quer chegar no bruto? É 100, Enter, desconto imposto, rentabilidade líquida, ou seja, a taxa, percentual T, você resolve este cara aqui. Então, a gente acabou de calcular aqui, a gente percebeu que, ó, que é o que a gente precisava saber, né? 100 Enter, 20 menos 8,73, percentual T, 10,91, 10,91. Esta é a rentabilidade que nosso amiguinho vai ter. E perceba que quando a gente pegar esse cara, nós descontarmos 20%, ó, Enter, 20% menos descontando imposto, deu os 8,73. E se a gente descontasse a inflação, nós iríamos chegar exatamente naquela nossa rentabilidade inicial que nós tínhamos que ter para os 550 mil reais. Então não confunda imposto com inflação. Inflação a gente soma, né, com 100 entre, vai somando. E para fazer o acruamento, né, adicionar o imposto, a gente usa a teclinha do percentual T, que a gente vai chegar sempre nela, tá? Então a resposta correta para nós aqui, nós estamos aqui na nossa letra D, de Dinamarca. Uma empresa, após passar os 3 últimos trimestres com resultados fracos, convoca uma reunião com atuais e potenciais investidores, visando a um melhor resultado no trimestre atual, uma vez que a diretoria acredita ser um momento excepcional de transição e crescimento. Nesse contexto, o viés cognitivo mais provável ao investir na empresa é qual? Letra A, excesso de confiança, B, do framing, C, da aversão à perda e D, da ancoragem. O que esses caras estão falando? Olha só, nós estávamos com resultados muito ruins. Então, resultados ruins. Então, o que acontece? Os potenciais investidores estão investindo aqui? Não, eles não investem. Só que agora eles vão te contar uma historinha boa, né? Ó, vão contar, ó, visando o melhor resultado trimestral atual, uma vez de teoria, ó, excepcional crescimento. Então, agora ele vai contar uma história boa. Simplesmente isso. Eles tinham histórias ruins e agora eles vão focar na história boa. Não é isso que vai acontecer? Sim, esse aqui, ó, é o passado. Eles, ó, esquece o passado, ou não sei o que. Ó, pô, agora eu só vou contar uma história boa, que é o meu futuro. Meu Deus do céu, o autor tá falando de passado e futuro, já sei. É representatividade. Não, ele não tá dizendo que o passado vai continuar sendo representado no futuro. Eles simplesmente vão contar histórias focando na parte boa. Quando eu foco num lado muito mais do que no outro, para tentar mudar a opinião das pessoas, a gente chama esse cara de efeito framing. Esse é o cara que a gente vai fazer, ó, efeito framing, também chamado de efeito de enquadramento, né, tudo mais, estruturação da pergunta, né, estruturação do problema. Ele tá focando nessa parte agora. É simplesmente isso que eles vão fazer, chamar a galera e dizer, ó, vou contar uma história boa para vocês. Então, se as pessoas forem investir por causa disso, o
que está acontecendo? Eles estão sendo influenciados pelo efeito framing. É isso que acontece. A letra A, excesso de confiança, não é isso. Excesso de confiança você vai perceber ela quando você está comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo muitas ações na bolsa de valores, né? Fica girando a carteira. É o giro louco dos guri, né? Então esse tá cortado. Efeito frame, exatamente isso aqui, né? A versão à perda, o que acontece? Quando eu estou ganhando, eu vendo. Quando eu estou perdendo, eu mantenho. Então, não tem nada a ver com esse cara aqui. E ancoragem, eu tenho que estar preso num certo número. Não tem nenhum número para eu ficar preso nesse cara. Vou comprar bolsa 50 mil pontos, né? Vou vender bolsa 100 mil pontos. Eu não estou preso no número. Então, aqui foi a mudança de contar a história, de como eu estou apresentando a empresa, apresentando os problemas, chamado de efeito frame. Resposta correta na nossa letra B, B de Brasil. Um cliente hoje com 70 anos está pensando no seu planejamento sucessório, pois deseja deixar para suas duas filhas, Ana e Clara, o montante de 250 mil reais que acumulou durante a vida. Ele procurou um profissional CFP e disse que gostaria que esse valor assegurasse para suas filhas liquidez e benefício fiscal. Diante desses dados, o planejador CFP deveria indicar o quê? Um VGBL, seguro de vida resgatável, o PGBL e tal da LCA. Então o que ele está falando assim, olha só, eu já tenho uma certa idade, tenho 70 anos de idade, e eu quero deixar esse 250 mil reais. Qual que é a melhor maneira? É o seguinte, né? Existem dois produtos no mercado financeiro, né? Que não passam pelo quê? Pelo que a gente chama de tal de inventário. E quando passa pelo inventário, tem o custo do tal do ITCMD. Mas tem dois dele que não existem. Quais são eles, né? Um deles são chamados de seguros de vida, ó, seguro de vida, né? Aí você vai pagando tudo mais bonitinho. Quando vem a falecer, deixa o dinheiro ali da apólice para ali o beneficiário. Legal, esse cara não tem ITCMD, não passa pelo tal do inventário, que é de, quando vai todo o processo para entregar os bens que você tem para uma pessoa, para os seus devidos herdeiros e tudo mais. E os outros produtos são os produtos de previdência. Previdência, ó, o quê? Privada, sério, exatamente. Qual que é a diferença desses dois, cara? O seguro de vida você vai passar por uma análise da sua vida e tudo mais, né? A declaração de saúde lá e tudo mais. E aí eles vão dizer se você vai poder entrar no seguro de vida ou não vai poder. E aí você vai começar a pagar um certo de um valor, né? É assim que funciona o seguro de vida. E existem alguns outros seguros de vida que você pode fazer o pagamento de uma única vez só, né? Pagamento único e comprar uma certa apólice, tá? Você pode também fazer, sério? Pode fazer isso, né? O que acontece? Quando você já tem 70 anos, isso acaba sendo muito caro ou muitas vezes inviável, porque a seguradora diz o seguinte, eu não vou mais te assegurar. Então o seguro de vida nessa certa idade, ele praticamente está eliminado por causa disso, né? Então ele não pode fazer esse cara aqui. Já a previdência privada, né? Nós temos dois produtos clássicos aqui que são comercializados. Um tal de VGBL e um tal de PGBL, né? Qual que é a diferença de um e outro, né? O VGBL, a tua tributação tem a vantagem de ser apenas sobre o lucro, sobre o rendimento. O PGBL tem o problema da tributação ser sobre o patrimônio que você tem. Então, se você aportar de uma vez só 250 mil reais, quando alguém receber, vai ser tributado sobre os 250 mil reais. Já no VGBL vai ser apenas sobre o lucro. Se botou 250 mil não tem lucro, recebe os mesmos 250 mil, o que acontece? Não tem tributação de imposto de renda nenhuma. Touro, e esse tal de inventário TCMD, como é que fica? A previdência privada, o STF definiu isso, que não passa por inventário, que não pode cobrar ITCMD, nada disso. Então o imposto que o Estado, que é o imposto de transmissão causa mortes ou doação, que o Estado cobra por transferir esses bens numa causa morte ou numa doação, eles não existem no tal do VGBL e no PGBL. Que legal esse cara aqui, né? E o PGBL tem esse problema de ser tributado sobre o todo. Ele tem o bom dele é que ele permite, quando você vai contribuindo, até 12%, né, da sua renda bruta tributável. Quando você tem o salário lá, tudo mais bonitinho, até 12% você pode contribuir de PGBL e diminuir o imposto que você vai pagar naquele ano. Então, mas isso é um detalhe específico. Quando você deixar um valor maior, você não vai fazer o PGBL, mas sim o VGBL, esse cara, né? Então o PGBL aqui também está, ó, aqui, ó, eliminado. Então, quando eles falaram que eu quero deixar esses 250 mil reais através de benefício fiscal, ou seja, não vai cobrar o tal do ITCMD e tudo mais, né? E também quero que ele tenha liquidez, ele tá falando o seguinte, ó, benefício fiscal,
não tem ITCMD, ó, aqui, ó, vou escrever aqui em roxo, ó, ITCMD, eu não quero esse cara aqui, ó, é um benefício fiscal, você não vai pagar esse imposto. E essa tal da liquidez quer dizer o seguinte, quando eu vier a falecer, eu quero que elas recebam o dinheiro de uma forma mais rápida possível. E isso significa, ó, inventário. Inventário. Porque o inventário pode levar 30 dias, 6 meses, 10 anos, pode demorar muito tempo. E as pessoas não têm acesso àquele dinheiro. Então também falaram, eu não quero ter inventário, né? Então o VGBL é a opção, letra A? Sim, né? Seguro de vida resgatável, você vai pagando, você pode resgatar um certo do valor. Você não vai botar os 250 mil reais, mas você vai pagar um prêmiozinho mensal e tudo mais, ou anual. Mas eu queria botar os 200 mil e comprar uma pólice. Mas com essa idade vai ser muito difícil, né? Então não é o recomendável. PGBL, faz sentido? Vai ser tributar sobre o todo, né? Não, né? E a LCA. Mas a LCA tem incentivo fiscal sobre o imposto de renda. Mas ele vai entrar em inventário, pode demorar muito tempo para receber esse valor, vai ter a cobrança do TCMD e tudo mais. Então isso aqui está eliminado. Por isso, resposta para nós, nossa letra A, AD aprovado. Questão 444202. Gustavo fez um seguro com cobertura relativa, com valor máximo de garantia de 2 milhões e 600. Ocorrido o sinistro, o bem foi avaliado em 5 milhões e 600 e o valor do dano sendo de 1 milhão e 200. Desta forma, o valor da indenização aproximadamente vai ser de quanto? Então, o que está acontecendo? O seguinte, ó, foi lá o Gustavo e disse o seguinte, olha só, eu quero fazer com cobertura relativa, vou fazer uma relação lá no futuro. Ah, é isso? Exatamente. Olha só o que aconteceu. Ele foi lá e disse assim, ó, eu vou me proteger neste exato momento aqui, eu vou até fazer um pouquinho aqui, um pouquinho menor, essa aqui é a nossa barrinha aqui, ó, de quanto? Ao total, eu quero me proteger em 2 milhões e 600, 2,6 milhões de reais. É isso? Exatamente. Porque eu entendo que a minha mercadoria vai valer isso aqui. Ah, é isso que está fazendo? Exatamente. A mercadoria vale 2 milhões e 600. Aqui estou num porto, aqui tudo mais, vale 2 milhões e 600. Só que quando foi acontecer o dano que deu o problema, né? Quando ocorreu o sinistro, né? Eles viram que a mercadoria dele não valia 2 milhões e 600. Não. Valia quanto? Valia ao total todo esse tijolo aqui, ó. Todo esse tijolo, ó, 5,6 milhões. 5,6 milhões, exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Como ele pensou que isso aqui era 100%, e ele fez uma cobertura relativa, quando a gente analisa o dano, o que a gente tem que ver? Olha, a cobertura é de 5.600, mas o que aconteceu de prejuízo nesta mercadoria, ao total foi de 1 milhão e, ó, 1,2 milhão. Foi isso aqui? Exatamente 1,2 milhão. Então, o que a gente tem que fazer neste exato momento? A gente tem que descobrir qual que é a proporção deste cara com este aqui. É isso? Exatamente. E quando a gente descobre essa proporção, é o quanto vai ser protegido deste dano causado. Ah, é de um para o outro, do outro para o outro. Exatamente. E para isso, eu vou precisar da minha HP aqui, ó. Vem cá, minha maravilhosa. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer? É só dividir um pelo outro, ó. Eu tenho 2 milhões e 600 entre 5 milhões e 600. E aí eu divido, porque aí eu descubro uma proporção. E é exatamente isso que eu estou fazendo, ó. 2 milhões, ó, e 600, tá? E agora eu divido por tu, que é o total. O total, 5 milhões e 600. Com isso, eu vou descobrir uma porcentagem, qual que é a proporção de um pelo outro. E a gente descobriu que essa proporção neste exato momento é de 0,46. Se a gente botar esse cara em porcentagem, ó, enter 100 vezes, você encontra 46,43. Que eu vou botar aqui, ó, essa proporção ficou 46%. Estou arredondando o número, tá? 0,4643. E aí, essa proporção eu tenho que fazer em relação a este númerozinho que foi o dano causado. Eu vou proteger apenas 46% deste dano de 1 milhão e 200. É isso que aconteceu. Por quê? Porque os 2 milhões e 600 viraram 5.600. Então agora, os 1.200 não vou proteger o 1.200. Eu tenho que manter a mesma proporção, como se eu tivesse como os 5,6 milhões fosse 100%.
Essa é a ideia da cobertura relativa. O que aconteceu? Ele errou, né, na sua análise de quanto valeria todo o problema. E se tivesse dado um problema, né, no valor do bem, tivesse sido 2 milhões e 600. Pô, se a avaliação do bem 5.600 fosse exatamente igual ao verdinho de 2.600, aí pagaria o mesmo valor, porque quando você vai dividir, você vai encontrar a mesma proporção aqui, ó. Perfeito? Ah, é isso? Então pega o que você tinha, né, e divide pelo total agora. E aquele númerozinho você multiplica em relação ao dano. A relação ao dano. Touro, e se o dano foi de 3 milhões de reais? 3 milhões de reais. Mantém tudo a mesma coisinha bonitinho. Vai lá, faz a proporção e depois você vai lá e multiplica tudo isso aqui. Beleza? Beleza, agora entendi. Porque se você tivesse um dano de 5 milhões e 600, quanto que você acha que ia acontecer? Ó, vou dividir por 100 o númerozinho aqui, ó. 100 divide o 0,46. Se você tivesse um dano exatamente de 5 milhões e 600, ó, 5 milhões e 600 eu multipliquei, quanto é que dá? Exatamente o total que ele tinha no início. Percebeu? 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 Se o dano que foi causado lá em cima de 1.200, na verdade, fosse de 5 milhões e 600, quando você dividir 2 milhões e 600 por 5.600, você ia ter um número de, ó, 46%. Você multiplicaria aqui embaixo. Mas se ao invés de multiplicar por 1.200 fosse exatamente todo o valorzinho, todo, os mesmos 5.600, tá? O mesmo, em vez de 1.200 fosse 5.600, o que ia acontecer? Você ia ter um pagamento da indenização exatamente o total da cobertura relativa. Então a ideia vai ser sempre essa. Agora, não é esse cara aqui, né? Vamos voltar para o nosso número original. Vamos lá, né? A paga aqui é 1.200, né? É 1.200. Paga aqui, ó. Só multiplicar esse carinha aqui, né? Pelos nossos 46% alguma coisinha, né? Deu 0,46 alguma coisa. Ó, só vamos fazer aqui o númerozinho aqui de novo, aqui, ó. Pum, né? Ó, 2 milhões e 600. Enter, 5 milhões e 600 divide da nossa proporção. Enter, 1 milhão e 200 vezes. Então, deu 557 mil reais, aproximadamente 142 reais. Qual que é o valor aqui? Nós temos nossa letra A, né? Nossa letra A aqui, ó. Ó, 557. Touro, eu preciso dividir, não existe uma outra maneira. Tem aquela teclinha que a gente ama muito, né? Que a gente tem que fazer um coração para a teclinha. Qual que é a teclinha? O percentual T, né? O que você teria que colocar? Você poderia botar primeiro 5.600, que é a totalidade, e depois botar quantos 2.600 representam. Como assim, ó? Ó, você poderia feito assim, ó. Ó, bota aqui, ó. 5 milhões e 600, enter, é o total. 2 milhões e 600 e clicar em percentual T. E aí, ele ia dar 46,43%. Então, essa é a porcentagem, tá? Porque o percentual T, ele sempre já te dá em porcentagem. 46,43%. Eu gosto, nesse tipo de questão, fazer a divisão. Por quê? Porque quando você divide, você já vai encontrar o número 0, alguma coisa. Aí é só pegar aquele número e multiplicar por 1.200, né? É só pegar o número que já está na HP, enter, multiplicar, já vai virar resposta. Mas a resposta para nós aqui é a nossa letra A de aprovado. Rafael comprou um imóvel residencial por 1 milhão em 2010. E é isso o sonho. Quero comprar um imóvel desse, né? E em março de 2018, ele vendeu esse imóvel por 1 milhão e 800. Após 150 dias da alienação, decidiu comprar 2 imóveis residenciais por 900 mil cada. Com essas informações, podemos afirmar que o imposto de renda, o IR, a ser recolhido será de quanto? Vai ser de 0, né? Meu Deus do céu, como assim 0, Touro? Ele não ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro. Só que qual que é o ponto? Nós temos uma janela de 180 dias, né, para ficar isento do imposto de renda. Como que funciona isso? Ó, primeira coisa, né? Qual foi o custo? Custo 1 milhão de reais. Qual foi o valor da venda? Venda, ó, venda. Foi de 1 milhão e 800. Quanto que foi o lucro? Lucro dessa operação, 800 mil reais. É isso que está acontecendo. Legal. O que tem que ser visto? Visto é o seguinte, ó, nesta parte que eu estou fazendo aqui em preto, tá? Bem desse tamanho aqui, tá? Se eu reinvestir este dinheiro, o vermelho e não o lucro, tá?
em até 180 dias da data da venda, ou seja, da alienação, data da venda mais até 180 dias, eu tenho desconto sobre o imposto que eu deveria pagar. Qual que é o imposto que eu deveria pagar? Como é um lucro de 800 mil reais, né? Aí tem a tabela do ganho de capital, que até 5 milhões de reais é 15%, de 5 a 10 é 17,5%, de 10 a 30 é 20%, e acima de 30, né, 22,5% por faixa, tá? Eu teria que recolher 15% de imposto. Maravilha? Maravilha! Então, 15% de 800 mil daria aqui 120 mil reais de imposto de renda. Tá, ok. O que acontece? O percentual que eu investi, eu vou ter de desconto sobre o imposto de renda. Sério? Exatamente, ok. Imposto de renda, 120 mil reais. Eu vou ter um desconto sobre esse cara. Então, assim, ó, para eu poder ganhar esse benefício, eu tenho que comprar imóveis residenciais. Tem limite? Não, ele comprou 2. Beleza. Quanto cada um? 900 mil. Ou seja, ele investiu até este pedaço da janela, que foi 150 dias. Ele investiu o valor de 1.800.000. Quantos por cento ele investiu do 1 milhão? Ele teve 100% de investimento. Não foi isso? Foi. Ele vendeu por 1.800.000 e investiu 100% do 1.800.000. Quanto que ele vai ter de desconto? 100% de desconto. Por que eu tô te mostrando dessa maneira? Porque se ele tivesse comprado um imóvel só, quanto ele teria investido? Teria investido 900 mil reais, ó, 900. Um só, em vez de ser 2, comprou um. Quantos por cento ele teria reinvestido? 50%. Ou seja, destes 120 mil reais, ele teria 50% de desconto, ele pagaria um IR de 60 mil reais. Onde está a grande confusão? A galera acha que é baseado no lucro. Não é o lucro que ele tem que reinvestir. Tem que ser o valor da venda, da alienação. Ele pode comprar quantos imóveis residenciais ele quiser, dentro da janela de 180 dias. Ele pode usar essa isenção uma vez a cada 5 anos. É isso que ele pode fazer. Toro, se ele tivesse comprado um imóvel de 180 mil, 180 mil é um bem pequenininho, outro imóvelzinho de 180 mil. Quantos por cento ele reinvestiu dos 1.800.000? Toro, ele reinvestiu, na verdade não foi 50%, ele reinvestiu 10%. Quanto que ele vai ter de desconto dos 120 mil que ele tinha que vender, que ele tinha que pagar? 10% de desconto, vai ter 10% de desconto. Então, ao invés de ele pagar 120 mil, ele vai pagar 120 mil menos 12 mil reais. Ou seja, ele pagaria um tributo, o imposto de renda devido dele seria de 108 mil reais, porque é 10% a menos. Então, o valor que eu reinvesti, eu vou ter. Como ele reinvestiu 100% ou mais, ele tem 100% de desconto, só porque também está dentro dessa janela aqui. Então, é zero, não é 120, nem 135 e nem 220 mil reais. Resposta para nós, nossa letra A de aprovado. Um casal casado sob o regime de comunhão parcial de bens constitui o patrimônio exclusivo consubstanciado em investimentos conjuntos em títulos de renda fixa, depositados em diversas instituições financeiras, perfazendo o montante de 3.900.000 e integralmente adquirido de forma onerosa durante a constância do casamento. O casal tem 2 descendentes oriundos da relação conjugal. No evento do óbito de um dos cônjuges, sem que haja disposição testamentária, surge a necessidade de apuração dos direitos patrimoniais do consorte sobrevivente, conforme a normatização sucessória vigente e as regras atinentes ao regime de bens adotado. Considerando as especificidades do regime de bens adotado e a situação sucessória em tela, indaga-se qual o valor total que o cônjuge sobrevivente terá direito... Primeira coisa, né? Que texto bonito, que texto bem escrito, consubstanciado, né? Consorte sobrevivente.
Ah, meu Deus, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, tudo que ele tá falando é que o casal, né, que nós temos aqui dois bonequinhos aqui, ó, o verdinho e nós temos o bonequinho aqui, ó, o roxo, né, eles têm qual regime? O regime da comunhão parcial de bens. É isso que eles falam lá em cima, né, beleza. E o que ele tá falando? Que todo o patrimônio consubstanciado, né, e todo ele integralmente adquirido de forma onerosa, quer dizer o seguinte, ó, que todo o bem foi durante a relação, os 3.900.000 foi todo ele durante a relação de forma onerosa. É isso, exato. E a pergunta que eles estão fazendo é, se um bater as botas, né, o que que fica para sobrar pro outro? Ah, é? Exatamente. Olha só, falando aqui, ó. Ó, cadê? Ó, necessidade de apuração dos direitos patrimoniais do consorte sobrevivente. O consorte é outra pessoa ali, ó. Ela sobreviveu. Meu Deus do céu. É isso aqui, ó. Então aqui, ó, nós não temos nada de bens particulares, nada de bens particulares, não tem nada, tudo foi durante, né, a relação, está dizendo que tudo aqui é bem comum, e nós temos 3,9 milhões como bens comuns, é isso que ele está falando. E aí quando algum deles bate a bota, o que a primeira coisa que tem que fazer é quebrar esses 3.900.000, né, em que? Em duas partes. Como é que a gente chama isso aí? A gente chama essa quebra, tudo mais, né, da parte dourada de meação, exato, fica 50% para cada um ali, essa devida divisão. Então, como é que fica essa parada então? Fica num cantinho 1.950.000, ó, 1.950, e no outro lado 1.950, porque é 50%, né, de 3.900.000. Então o cônjuge sobrevivente, a primeira coisa que ele recebe é a tal de meação de 1.950.000 reais. Ah, é? Exatamente. E o que mais eles estão falando? É que o seguinte, o casal tem dois descendentes. Quer dizer o quê? Tem aqui, pode ser 2 filhos e tudo mais, né? Que é porque, mas pode ser neto, mas tá dizendo, ó, 2 descendentes oriundos da relação conjugal, ou seja, é filho. É filho exatamente aqui. Tem o filho A e o filho B. É isso. E aí, como que fica a herança? A herança, quando a gente tem esse caso, a gente leva no caso 1, né? Qual que é o caso 1? Descendentes mais o cônjuge. Só que o cônjuge ele tem um asteriscozinho. O que que significa esse asterisco? Asterisco quer dizer o seguinte, ó, que nos bens particulares aqui, né, neste caso aqui da comunhão parcial de bens, o cônjuge seria herdeiro. Mas tem algum valor nos bens particulares? Não. O asterisco é para dizer assim, ó, porque essa parte dizendo que o cônjuge ele é herdeiro, mas ele bota esse asterisco para dizer esta parte que eu vou fazer de vermelho, que tá lá no espólio, 1.950.000 que foi da parte do verde, os únicos herdeiros serão os descendentes. O cônjuge não tem direito a esta parte aqui, apenas desta parte que eu tô fazendo a flechinha, apenas, né? Porque se tivesse um outro valor aonde eu tô pintando agora de verdinho, tá vendo, ó? Aí se tivesse 200.000, 300.000, 500.000, 10 milhões, aí dessa parte sim seria herdeiro. Mas dos bens que foram para o espólio através dos bens comuns, que vieram na real através da meação, aí ele não tem direito, porque ele já recebeu meação. Isso é com descendente. Se fosse com ascendente, seria herdeiro tanto dos bens particulares quanto dos bens que foram para o espólio através dos bens comuns. Então, o que o cônjuge vai receber? O cônjuge vai receber apenas a meação. O cônjuge não vai ter direito à herança desse 1.950.000. Vai ficar tudo para os descendentes. É isso. Todo esse texto vai dizer isso? Todo esse texto vai dizer isso. Então, quanto que vai receber? 2.925.000? Não. 2.600.000? Não. 1.950.000? Sim. Por quê? Porque vai receber a esta parte, né, referente à sua meação. Então, toda essa parte sucessória que vai acontecer e tudo mais, né, ela recebeu, na verdade, 1.950.000 através de meação, não paga ITCMD, e a outra parte, 1.950.000, os descendentes irão receber isso, e aí esses 1.950.000, né, que é essa partezinha que a gente fez aqui, eles vão pagar ITCMD e tudo mais, né, não é 1.300.000. Então, a resposta para nós aqui é a nossa letra C, C de coração.